Boa noite a todos. Hoje, 5 de abril, domingo de Páscoa. Acabou aí, né? Corinthians 0-1 Internacional. O Corinthians que jogou em casa, foi superado mais uma vez. É, Mais um jogo onde o Corinthians não demonstrou nada, né? Foi, sim, muito abaixo do que se esperava. Hoje, que era um jogo que tinha muita coisa aí em jogo, né? A permanência do treinador e tudo mais. E eu até esperei um pouco para gravar esse vídeo, né? Já tem algumas horas que o jogo acabou. Só consegui gravar agora. Quando eu assisti o jogo, né? Porém eu tive um compromisso aí após o jogo, então eu não consegui gravar antes. Mas eu assisti o jogo inteirinho. Vou trazer para vocês aí o que foi, né? O jogo, os momentos do jogo, as escalações e tudo mais. Também esperei um pouco aí, né? Para ver o posicionamento do clube em relação a tudo isso, e tivemos aí o desligamento do Dorival Júnior e sua comissão técnica, né? 9 jogos sem vitória, 9 jogos apresentando um futebol ridículo, né? Onde o time não era criativo, não tinha vontade em campo, um time totalmente devastado, né? Diferente do que foi ano passado, o time campeão de Copa do Brasil, o que esse ano iniciou ganhando a Supercopa. Mas dali pra frente, né, a gente viu um time totalmente diferente daquele e o rendimento ir lá embaixo. Então, com isso, Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians. Bom, antes de eu passar tudo que foi o jogo, né, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Não custa nada se inscrever, aperte lá o inscrever-se, que aí toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ter em primeira mão aí para poder acompanhar a análise do jogo, tá certo? Deixe aí o seu like, né? Comente o que você achou do jogo, coloque aí de onde você é também, para que eu possa te mandar um abraço aí, te conhecer também. E é isso, né? Você vai estar ajudando bastante o meu trabalho e o YouTube vai entender que o vídeo e o conteúdo é relevante. Curta, não se esqueça. Bom, vamos lá. O Dorival então mandou aí no último jogo dele, né? Hugo Souza no gol, Hugo que retornou da seleção brasileira. Dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Gabriel Paulista banco, merecido, porque já tem aí uns 3 jogos ou mais que ele vem falhando em seguida, né? São falhas em cima dele, falhas dele. Então ele mesmo reconheceu que ele não está bem, né? Nas últimas partidas. Então, banco, muito mais do que merecido, né? E hoje a dupla de zaga foi André Ramalho e Gustavo Henrique. As laterais ficaram por conta aí na direita, Mateuzinho, na esquerda, Angileri. Lembrando que o Bidu não jogou hoje porque ele tinha tomado um cartão amarelo no jogo passado, então ele está cumprindo suspensão. E o Angileri foi o escolhido aí da vez, né? Os meio-campistas aí hoje foi composto por Ranielli, à frente dos zagueiros, né? Aquela função que ele já faz. André, Matheus Pereira e Breno Bidon armando esse time. À frente tivemos aí Lingard, começando de titular, e Yuri Alberto, né? Bom, agora eu vou passar aí para vocês tudo o que foi o jogo, né? Aos 10 segundos de jogo, e o Hugo Souza, né, na hora de afastar uma bola, né, foi dar recuar para ele na saída de bola, ele foi dar aquele bicão para frente, quase que entregou um ouro ali, né? Já não começou bem, né? Que o Borré se jogou ali na bola na hora que ele tentou lançar e a bola saiu aí para a linha de fundo, mas bem próximo do gol, né? E já não começou bem pro Corinthians. Aí aos 8 minutos o André tocou uma bola pro Lingard na lateral do campo. O Lingard pegou de primeira, né? Foi uma boa jogada ali construtiva, né? E o Lingard de primeira ele deu um passe assim alto, né, para frente. O Yuri ia partir em velocidade, mas foi anotado aí um impedimento na posição do Yuri Alberto, né? Ele estava um pouco à frente. Mas muito boa aí, nos 8 minutos já se via aí o Lingard, né, que começou de titular, muito participativo durante a partida, muito bem, eu gostei do início de partida dele, né, se doou bastante. Aos 13 minutos, o André e o Angileri fazem uma boa troca de passes, o André saiu da marcação de 2 jogadores, e aí ele dá um belo passe pro Mateuzinho, né, ele deu um passe ali, o Mateuzinho vinha de trás, e aí na hora de cruzar, né, o Mateuzinho vai, cruza de qualquer jeito, bate em cima da zaga,
e aí conseguem afastar, né? Engraçado como que a bola chega no Mateuzinho, morre, né? Morre o ataque, morre tudo. Aos 28 minutos, Carboneiro, né, recebeu em velocidade, ele saiu bem da marcação, ele cruzou rasteiro para dentro da área, e aí chegou o lateral lá. Ô, Cortina, pela aí, me ajuda aí, né? Tá ventando bastante aqui. E aí o lateral lá, o Bernabé, né, pegou e finalizou ali, bateu forte e o Hugo fez uma defesaça. Porém, foi marcado um impedimento na jogada, né, na posição do Carboneiro. Mas foi uma... Tava impedido? Tava, mas o Hugo fez uma baita de uma defesa. Chegou ali nos 45 minutos, né, tivemos 4 minutos de acréscimo, o árbitro deu mais um, no caso foram 5, e tivemos aí o fim do primeiro tempo. O que eu achei do primeiro tempo? Eu achei que foi um jogo muito truncado, tivemos muitas faltas, né? O Corinthians começou bem ali inicialmente, mas o Internacional, o treinador, conseguiu ver ali qual que era a deficiência do time ali, a fraqueza, e era o meio-campo, estava dando muito espaço para o Corinthians, que conseguia ligar alguns contra-ataques, fazer algumas jogadas ali, alguns passes, né? E aí depois, com esse ajuste do treinador do Internacional, o Corinthians não conseguiu mais nada. E aí ficou um jogo muito físico, muito truncado, né? Nem Internacional e nem Corinthians conseguiram mostrar aí um belo futebol, ou um futebol, por assim dizer, né? Ficou um jogo muito físico. Tiveram muitas faltas, chegou quase 30 no primeiro tempo, sei lá, umas 20 e pouquinhas, 21, por aí. Ou quase 20, se eu não estou me enganando. Mas foi muita falta, né? Então foi um jogo muito pegado. Tivemos aí o intervalo, né? E aí, ao retornar do intervalo, o Dorival já vem aí com o Garro, tirou o Matheus Pereira e colocou o Garro aí já no início da partida. Aí aos 15 segundos do segundo tempo, o Gustavo Henrique não consegue afastar uma bola, né? Que ele ia deixar ela sair, aquela proteção que o zagueiro faz, né? Só que aí ele não conseguiu. Tiveram 2 ali na marcação dele, ele foi desarmado, que ela ia sair pela linha de fundo para ceder o tiro de meta, ele foi desarmado. E aí o Internacional armou um ataque perigoso ali, né? Sorte que na hora da finalização eles mandaram para fora e o Corinthians conseguiu também se postar ali na defesa, né? Senão teria sido trágico. Aí aos 16 minutos o Bidon rouba a bola na defesa, ele tocou a bola para o Garro, e aí o Garro pegou, lançou o Lingard lá na ponta esquerda. O Angileri fez a ultrapassagem, né? Passou pelas costas ali do Lingard, invadindo a pequena área, e o Lingard tocou a bola para ele. E aí o que aconteceu? O Angileri pegou, devolveu no Lingard, né? Ele muito consciente ali, ele parou, pisou na bola ali, devolveu o passe. E aí quando o Lingard recebeu Pô, ele tava de frente pro gol, mas só que ele não tava numa condição de receber e já finalizar. Ele ia ter que girar e ajeitar o corpo para finalizar. Nesse movimento que ele tentou ajeitar, ele acabou sendo desarmado aí pelo Bernabé, né, na hora H ali, onde ele já tinha conseguido meio que ajeitar o corpo e ia finalizar, ele foi desarmado. Aos 17 minutos, o Angileri recebe na ponta esquerda, ele cruzou para dentro da área, e aí o Yuri fazia o movimento certinho, né, porque do jeito que o Angileri finalizou, ele ia chegar no Yuri, mas aí o zagueiro pegou, se antecipou ao Yuri ali e conseguiu afastar, né, ia ser uma boa jogada, se fosse concluída. Aos 18 minutos, o Angileri lançou dentro da área, o Ramalho sozinho, né, ele escorou de cabeça ali, ajeitou pro Gustavo Henrique, que dominou essa bola, e aí, na hora de finalizar, ele finalizou rente à trave ali, né, perdeu aí uma grande chance. Zagueiro, né, não tem aquele feeling de atacante, de dominar e já mandar aquela pancada. Aos 22 minutos, o Ramalho recua pro Hugo ali, né? Ele tá marcado, na hora do recuo ele acaba caindo. E aí o Hugo pegou, limpou um jogador que vinha para tentar desarmar ele. E aí no segundo, o Carboneiro que veio, né? Ele dividiu ali com o Hugo ainda deu um carrinho, rasgou ali, afastando. Mas que lambança, hein, do sistema defensivo, hein? O Hugo não é bom com os pés, e aí os caras recuam a bola na fogueira para ele, fica difícil. Aos 26 minutos, saem Bidu e Lingard. E entra Vitinho e Zaccaria. Aos 31 minutos, o Mateuzinho é lançado na ponta direita, ele cruza rasteiro, e aí o Yuri marcado, ele não consegue chegar nela, né? Aos 33 minutos, após uma roubada de bola do Inter no meio campo,
O Carboneiro pegou, lançou o Bernabé, né? Ali o Corinthians estava muito... Era uma jogada de ataque do Corinthians, que tentou alçar uma bola na área. A zaga afastou, chegou no Carboneiro, que deu o passe para o Bernabé. E aí, como o Corinthians estava com muitos jogadores lá no sistema ofensivo, ficou um pouco desprotegido ali o meio-campo e o sistema defensivo. O Bernabé avançou com uma certa liberdade ali, né? E aí ele foi levando, puxou para a esquerda ali, tirando do Angileri, e bateu forte a meia altura ali, e o Hugo não chegou nela. 1-0 pro Internacional, né? É aquilo, você não faz, você leva, né? Futebol tem disso. Você tem que matar o jogo para você não sofrer. E o Corinthians, ultimamente, a gente sabe que vem sofrendo do início ao fim em todas as partidas. Aos 35 minutos, o Vitinho roubou a bola, ele levou para a pequena área, cruzou rasteiro, e aí na hora que ele cruzou, o Garro vinha de trás por pouco, assim, ó, por um fio, ele não relou na bola ali e chegava em condição de finalizar, mas não conseguiu. Aos 36 minutos, o Zaccaria recebeu na ponta direita, ele foi lançado, né? Ele cruzou para a área e o Yuri se jogou nela, ele se lançou mesmo ali, só que por pouco ele não alcançou ela. Só que aí ela ainda passou e sobrou no Vitinho, que de primeira pegou e mandou para fora aí, uma grande chance desperdiçada. Se ele caprichasse mais, mandasse na direção do gol, do jeito que ele pegou ali, com certeza ia levar muito perigo, poderia até ter sido um gol, né? Porque estufou ali, iria estufar a rede. Mas enfim, uma grande chance perdida. Aos 37 minutos saiu o Ranielli e entrou o Pedro Raul. Aos 42 minutos saiu o Mateuzinho e entrou o Dieguinho, né? O Dorival aí ele já chutou o balde, falou: "Ah, tô perdendo, vamos arriscar aí". Aos 43 minutos, durante uma troca de passes do Corinthians na entrada da área, esse lance que foi bizarro, cara. O André recebeu a bola e aí o juiz estava meio que de zagueiro lá do Internacional, quase desarmou o André. O cara deu um pulo lá para sair na hora do lance, porque ele ia desarmar o jogador do Corinthians. Os jogadores reclamaram, mas ele mandou seguir, né? Mas árbitro muito mal posicionado, cara, pelo amor de Deus. Nos 45 do segundo tivemos 7 minutos de acréscimos, né? E aí, nos 53 minutos, o Internacional saiu em velocidade, lançou o Thiago Maia, que estava impedido, ele acabou fazendo um gol ali na saída do Hugo, ele deu um toquinho por baixo, né? E aí o gol é anulado na hora ali, não teve nem que ir pro VAR, porque a posição dele era de muito impedimento, né? Tivemos 2 minutos mais de acréscimo por questões de enrolação de jogador para sair, atendimento e tudo mais, e foi isso. O Corinthians não conseguiu aí nem sequer empatar, não levou perigo algum, um jogo muito truncado, acabou aí com quase 40 faltas por aí, um monte de cartão amarelo lá, né? E aí, o Corinthians é derrotado mais uma vez, só que agora é em casa, e o Corinthians agora é o 16º colocado com 10 pontos, né? É assim, ridículo, né? Um time que esperou tomar o gol para tentar demonstrar um pouco de vontade de empatar e não teve ali a qualidade para fazer isso, né? Isso é reflexo de quê? Ah, eu vi lá no fim do jogo a organizada cobrando jogadores, falando que fizeram corpo mole para derrubar o treinador. Pô, mas será que tem 9 jogos que eles estão fazendo corpo mole? Será que isso não é culpa do treinador? Na minha opinião, era culpa sim do Dorival. Claro, os jogadores são os caras que jogam, né? Mas quem treina esse time, né? Treinar. Isso é uma palavra que eu não sei se estava acontecendo lá, né? Bom, e aí o Corinthians apresenta mais uma vez um futebol muito abaixo, agora dentro de casa, sem finalizações ali efetivas para o gol, sem chance clara de gol, né? Teve uma ou outra no jogo de hoje, mas que não foram convertidas. Isso é reflexo de um time mal treinado. Aí muita gente, porque parecia que os jogadores não tinham entrosamento entre eles. Claro, erravam passes e tudo mais. Claro, são mal treinados, essa é a única explicação, entendeu? Mas muita gente, não era hora, tinha que manter o treinador, porque o trabalho leva tempo. Meu amigo, já tem 9 jogos sem vitória. Vai esperar cair da Libertadores, que começa agora na semana? Vai esperar perder o Derby, que era no final de semana? Não dá, né? Então agora o Corinthians vai ter que se mexer aí atrás de um novo treinador, vai ter que buscar. Eu espero que venha um bom nome, né? Porque a gente está cansado de treinador ruim para esse time, né? E que esses jogadores também demonstrem mais ímpeto e vontade. Claro que uma coisa pesava muito, isso é uma observação que eu tive aí, né? Não sei se vocês concordam, mas
Vocês chegaram a reparar no preparador físico do Dorival Júnior? É um tiozinho de uns 75 anos. Pô, o cara, não é possível, ele deve estar passando treinamento para os jogadores de 1960, entendeu? Coisa que não é efetiva para os dias de hoje. Tanto que o Memphis lesionou, tudo bem que não era novidade o Memphis lesionar, mas o Yuri Alberto, que na hora de se lesionar esse ano, já se lesionou várias vezes, né? Umas 2, 3 aí. Outros jogadores. Então, para você ver, quando era o preparador físico do Ramon Dias, raramente o jogador se machucava, o departamento médico era vazio. Era um ou outro jogador, mas alguma coisa mais séria, não muscular, incômodo, isso e aquilo outro. Tudo bem que isso é normal na vida do jogador de futebol, mas com esse preparador físico isso se tornou uma coisa recorrente. Os jogadores lesionados e a gente, em alguns jogos, tivemos ausências de jogadores importantes. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser, mas na minha cabeça isso também influenciou. Bom, e o que eu posso dizer dos jogadores? Para mim, eu acho que a dupla de zaga foi muito bem ali, né? O Gustavo Henrique, sempre bem. Tudo bem que algumas horas, né, ele dá uma vaciladinha ali, mas é normal. O André Ramalho, para mim, merecido a escalação dele. Ele foi muito bem, muito seguro, firme, né? O Angileri, por incrível que pareça, muito participativo no jogo de hoje, muito bem, né? Tudo bem que lá no lance do gol ele poderia ter chegado ali no cara ali, matado a falta, mas foi um lance muito rápido, né? Tinha mais gente na cobertura, então foi uma coisa assim meio que o cara riscou um chute e acertou, velho. Entendeu? Acontece dessas coisas. Mas Angileri muito bem, Mateuzinho, pelo amor de Deus, o Mateuzinho é muito fraco, cara. A gente precisa de um lateral direito. Põe o Milans lá, que é mais seguro do que ele na direita ali, pelo menos defensivamente. Não precisa ele ficar subindo toda hora. Quem mais? Pra mim, o André foi bem, brigou. O Ranieri foi bem hoje. O Bidon participou bastante do primeiro tempo ali, do jogo, né? Quem mais? Ranieri, Bidon. Teve mais gente aí no meio de campo, né? Que agora vai fugindo os nomes. Lingard muito participativo no jogo, gostei. Yuri Alberto ficou muito isolado lá na frente, quase não teve chance, então... Pô, mais um jogo onde dá dó de ver o Yuri brigando com defesa, correndo, e a bola não chega pro cara ali em condição dele finalizar pro gol, né? É complicado. Bom, é isso. Agora a gente espera aí um novo treinador. Vamos ver aí quem que essa diretoria vai trazer. Espero que seja um bom nome. Não vem com essa história aí de Tite ou de amiguinho de diretoria, não. Tem que ser um treinador que faça esse time jogar bola. Porque a gente tem agora competições importantes para se iniciar, né? Libertadores, Copa do Brasil e final de semana temos um jogo importantíssimo que é um derby, né? E clássico é muito importante se vencer. Clássico não se joga, ele se vence. E eu espero que a gente possa vencer esse. Bom, e a você que ficou aqui, né, até o final. Hoje é domingo de Páscoa, então eu desejo a todos vocês aí, né, hoje que é um dia, né, onde é marcado aí a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E, pô, só tenho a agradecer, glória a Deus, por cada um que assiste, por cada um que acompanha, né? Só tenho a agradecer também tudo, né? Tudo que vem acontecendo e glória a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês, suas famílias, nesse dia de hoje, nessa Páscoa, que o amor de Cristo entre no coração de cada um aí nos lares, tá certo? E desejo a todos um bom final de semana, um bom início de semana. Fiquem com Deus e até o próximo.